Fala rapaziada, eu sou o Bruno do Clube do Investimento USA, o canal dedicado a você que quer aprender mais de como investir no mercado norte-americano. Se é novo aqui no canal, muito bem-vindo. O Clube do Investimento é um projeto dedicado a ajudar pessoas como você que querem aprender mais de como investir, como fazer trade, como entender o mercado norte-americano, as ramificações, as vantagens, as desvantagens e tudo que acontece por aqui. O vídeo de hoje é um vídeo especial. A gente tem passado por um momento delicado, como a humanidade como um todo, mas obviamente como traders, como investidores, a gente está passando um momento super delicado. E as implicações desse momento vão reverberar para os próximos meses, para os próximos anos. Se você tem um pouco de experiência prévia e se você já teve em outros momentos do mercado, como eu tive, por exemplo, em 2008, quando a gente teve o Financial Meltdown, e foi um processo que começou uma recessão aqui nos Estados Unidos, e a gente teve agora recentemente, em 2020, obviamente, com o começo da pandemia. Que engraçado, parece que é um assunto que já não se fala mais. Mas no começo da pandemia, quando a gente teve uma queda também abrupta do mercado, não gerou uma recessão por causa de fatores que foram colocados artificialmente pelo Banco Central americano, pelo governo. Mas a gente tem passado por crises no mercado constantemente e existem lições para serem aprendidas. O momento é delicado e a gente está com vários indicadores apontando para uma possível recessão aqui nos Estados Unidos, que como na economia globalizada acaba, de novo, afetando outras economias. Mas se você entender a mecânica da economia americana, a mecânica da economia como um todo e como você navegar, e eu convido a cada um de vocês a ficarem até o final do vídeo, porque eu quero não trazer só o problema que é aparente, tem que ser falado, mas também soluções. E existem soluções, existem várias soluções, existem maneiras de você navegar esse momento turbulento e sair do outro lado como um investidor mais bem sucedido, como um trader mais bem sucedido. Eu sei que no universo da mídia social hoje em dia, principalmente no Brasil, me parece, aqui também não sei se é tão diferente, mas existe assim muito noise, muito barulho, muita informação vazia e muita gente que está muito preocupada com entertainment, mas pouquíssimo preocupado com conteúdo. Esse não é o tipo de vídeo que a gente faz, principalmente esse, então eu convido a você a ficar até o final, dividir com as pessoas que você conhece, que você acha que possam se beneficiar desse tipo de informação. E vamos lá. Bom, essa semana a gente teve o CPI, o Consumer Price Index aqui nos Estados Unidos. A gente está com inflação agora perto dos 8%, 7,9% para ser preciso. Então a gente está com um momento inflacionário altíssimo, com números que a gente não vê por 40 anos. Então a gente tem esse primeiro fator que vai influenciar a economia nos próximos meses, possivelmente nos próximos anos. Uma coisa interessante, eu vou botar esse dado para vocês, só para vocês entenderem que esse tema que eu coloquei, recessão, não é simplesmente você se assustar e clicar no vídeo. Existe uma razão. Para você começar a pensar, e existe um número crescente de analistas do mercado que continuam insistindo. Inclusive, Goldman Sachs disse que hoje, na verdade essa informação foi de sexta-feira passada, esse vídeo está sendo gravado no fim de semana, mas no dia 9 de março, o Goldman Sachs disse que existe uma chance de 35% de recessão, que é um número altíssimo. Você pode achar que 35% não seja tanto, mas é um número alto, é uma possibilidade real. E a razão por que eles disseram isso, além do número da inflação que eu trouxe para vocês, eu quero enumerar algumas coisas aqui, mas uma primeira que eu quero botar esse gráfico para vocês entenderem é o seguinte, que todas as vezes que o preço do óleo, do petróleo cru subiu 50%, a gente teve recessão. Ou seja, você não teve recessão só por causa disso, então nem todas as vezes que teve recessão o óleo subiu 50%, como vocês estão vendo na imagem aí, desse senhor do Bianco, a Research. Eu gosto muito de usar ele como ponto de referência também. Mas todas as vezes que o óleo cru subiu 50%, a gente teve recessão aqui nos Estados Unidos. Além disso, existem vários outros fatores. Existe uma coisa chamada, esse é um pouco mais técnico, mas eu vou tentar facilitar bastante para vocês, que é o Yield Curve. Quando você tem o Treasury Yield dos 2 anos, né? O Treasury Bond, que nada mais é quando você compra dívida externa americana, que é um investimento mais sólido que existe, mas não o mais rentável, mas o mais seguro. Então, na eventualidade de uma coisa que não faz o menor sentido, e é raro acontecer, mas acontece, quando você tem a curva do yield dos 2 anos ultrapassando o retorno dos 10 anos, de novo, uma coisa que não faz muito sentido, a gente tem um momento inflacionário. Por isso que a gente tem visto um número crescente de analistas e analistas sérios do mercado falando que a gente está muito perto
a gente tem uma possibilidade muito grande de entrar numa recessão. Outra coisa que é o mais óbvio, e eu acho que independente se você tem alguma experiência prévia com investimento, você vai entender isso, porque essa situação é terrível, essa crise humanitária, essa guerra artificial. Artificial eu digo porque forçada por um ditador na Ucrânia, essa invasão da Ucrânia, que o reflexo para a gente que está observando o mercado é que o preço de commodities como petróleo, como wheat, trigo, talvez esse seja o mais que subiu de uma forma assim absurda, mais de 60% em dias. Esse preço de commodities, obviamente, que vai refletir em tudo na economia. O mais óbvio, o preço do petróleo, da gasolina, vocês estão também vendo esse preço, esse aumento de preço aí no Brasil, se você estiver no Brasil. Aqui nos Estados Unidos não é diferente. E de todos os commodities, a verdade, todos os commodities eles vão influenciar o preço de várias outras coisas que não seja diretamente relacionado com commodity, mas petróleo, por exemplo, afeta basicamente tudo, a economia como um todo. Tudo é transportado de alguma maneira através dos derivados de petróleo, gasolina, diesel, aquela coisa toda. Então a gente vai ter a gente tem um compounding de problemas que apontam para esse possível cenário. Então você para pensar, você tem no último número do CPI que foi medido em fevereiro do ano passado, um aumento de 7,9%, e fevereiro foi quando começou essa escalada da guerra. Agora você imagina para março, quando a gente tiver essa variação do preço de commodity, já tiver a price stand, já tiver precificada. Então a gente pode esperar uma inflação muito maior para ser medida nesse mês de março agora, que mais uma coisa que puxa para um cenário de recessão. Outra coisa também que a gente tem que lembrar sempre é que o Federal Reserve, o Fed americano, o Banco Central americano, foi muito lento e continua sendo muito lento em reagir a combate inflacionário, porque, na verdade, eu tenho dito isso no Discord, tenho dito isso em outros vídeos, outros analistas têm falado isso, que para a economia americana o grande vilão hoje não é tanto a guerra na Ucrânia, obviamente é uma coisa altamente preocupante, mas é esse nível inflacionário. Então, tem que ser dito, não são boas, excelentes notícias, mas precisa ser dito para você poder entender melhor e aprender a navegar o que vem pela frente. Talvez um outro termo que você já tenha escutado, se você não escutou, você vai escutar com certeza, stagflation. É um jeito fancy de dizer o seguinte: quando você tem simplesmente inflação, óbvio que você tem um aumento considerável no preço de tudo, de produtos ao consumidor, serviços, mas isso geralmente coincide com o crescimento de GDP, do Produto Interno Bruto e outros números que crescem junto, que fica meio que balanceiam isso de alguma certa maneira. Não que inflação sozinha seja uma coisa boa, de maneira nenhuma, não é, mas esse termo stagflation ele foi cunhado para dizer de períodos onde você não só tem inflação subindo, preço consumidor subindo, preço de serviço subindo, mas ao mesmo tempo você tem uma diminuição do GDP, do Produto Interno Bruto, e você tem a economia como um todo shrinking, diminuindo, que também é um outro prospect possível. A gente já teve momentos de stagflation na economia americana 31 vezes nos últimos 50 anos, então não é uma coisa inédita, mas é uma coisa também que a gente precisa se preparar, porque o que eu acho interessante, que isso é o feedback que eu tenho recebido de várias pessoas, e quando eu digo várias pessoas, apesar do nosso canal ser super pequenininho, a gente tem uma comunidade de centenas de pessoas que estão no nosso Discord, a gente tem grupo no WhatsApp, a gente fala com gente de todos os lugares do Brasil, de Portugal, onde se fala português, e de gente que daqui também. Essa preocupação que é legitimada, você tem que estar preocupado, mas como se fosse, e eu já vi esse filme outras vezes, eu vi esse filme em 2008, vi esse filme em março de 2020, como se fosse assim, ok, acabou, o mercado financeiro já não vai funcionar, não sei mais o que fazer com o meu dinheiro. Bom, uma coisa tem que ser dita, você tem que ser pensado é o seguinte: não fazer nada com o seu dinheiro, e Warren Buffett ele fala o seguinte, eu vou botar essa frase aqui, nunca segure dinheiro num período de guerra, porque por essas razões que eu delineei anteriormente. Mas se você simplesmente não faz nada com o seu dinheiro, a única certeza que você tem, e essa é uma certeza, principalmente no momento inflacionário, é o seguinte, que o seu poder de compra, o valor do seu dinheiro, ele vai diminuir mensalmente se você não fizer absolutamente nada. Colocar o dinheiro na poupança não é solução de maneira nenhuma. A poupança americana, de um modo geral, vai render para você 0,0 alguma coisa, 1, 2, 3, 4, 5, mas eu estou falando ainda de 0,0 alguma coisa, enquanto você tem uma inflação de perto de 8%. Então, você está perdendo seu poder de compra num rate muito alto
e você não tem como repor isso. Então a única certeza de não fazer absolutamente nada é que você vai estar perdendo dinheiro. E existe, eu acho que uma das razões desse medo, além obviamente da percepção de inflação, de o mercado estar em fail, e a gente está tendo, nessa última semana a gente viu o Nasdaq entrar num bear market. Você nunca ouviu falar desse termo bear market, nada mais é tecnicamente falando do que uma queda de 20% de highs anteriores, de momentos de topo. Então o Nasdaq caiu mais de 20%, a gente está em 21% agora. O S&P 500 está em território de correção, de fato está em território de correção. O Dow Jones, essa foi a quinta semana que o Dow Jones fechou negativo, quinta semana consecutiva. Então você escuta esse monte de coisa e você fala assim, oh my goodness, não tem nada que eu possa fazer com o meu dinheiro, isso não é verdade. E eu acho também que um pouco desse medo vem do tipo da qualidade, aliás, da falta de qualidade de informação que vocês veem, que as pessoas veem de modo geral na internet. Existe despreparo, um despreparo colossal, e existe um desinteresse muito grande em trazer informações que sejam válidas. Mas como eu falei para vocês, esses são um dos problemas que a gente está passando agora. Dia 16, eu tinha falado isso desde o começo do ano, que a gente ia passar por um momento de volatilidade, isso mesmo antes dessa guerra começar. E a volatilidade não vai diminuir. Eu falei que na melhor das hipóteses seria agora dia 16, semana que vem, quando a gente vai ter o FOMC, a reunião do Fed, onde a gente espera que, oxalá, alguma coisa aconteça com o Jerome Powell e a sua patota, e eles aumentem um pouco a taxa de juro, porque é um momento que a gente realmente precisa para tentar combater a inflação de alguma maneira. Mas, obviamente, com essa desenrolar dessa situação na Ucrânia, a volatilidade deve continuar mais um pouco, mas isso não é razão para você se desesperar, porque a gente também tem a solução. Eu quero trazer isso para vocês agora. Ok, se você não saiu correndo, se assustou com esse vídeo, não está arrancando os cabelos e não se desesperou, ficou até o final, deixa eu falar para vocês algumas coisas boas, algumas coisas para a gente poder refletir e começar a agir em relação aos nossos portfólios. Primeira coisa é o seguinte, isso é uma coisa que eu acho que é mais relevante, é que a maioria desses analistas que estão falando sobre a possibilidade de uma recessão, lembrando mais uma vez que não é uma certeza de recessão, é uma possibilidade, as mesmas pessoas, isso são os caras que eu leio constantemente, eu gosto da análise de alguns deles mais do que outros, principalmente porque eu acredito que tem uns deles que conseguem ler o mercado de um jeito muito mais efetivo e tem provado isso no decorrer de, alguns eu acompanho há décadas, mais de 10 anos, que se realmente a recessão acontecer, que ela tem todos os elementos para ser uma recessão curta. Algumas das razões, e eu acredito que faz bastante sentido, é que a economia americana, de um modo geral, tem dado bons sinais. A gente tem a quantidade, o nosso mercado de trabalho tem crescido, os indicadores econômicos, de um modo geral, têm sido bons, as empresas, manufacturing, a manufatura americana tem ressurgido, a gente tem investido mais em produtos que são feitos aqui. Existe uma preocupação dos últimos governos, isso é uma coisa que eu posso voltar até 2009, que começou esse processo e teve entre altos e baixos tem a mentalidade, principalmente do governo americano e de algumas empresas, infelizmente não são de todas, de trazer de alguma maneira a manufacturing para os Estados Unidos. A gente tem também uma possibilidade de investimento em infraestrutura que tem sido... eu não quero falar sobre política, que eu evito sempre falar sobre política, mas existe assim, uma possibilidade real da gente começar a ver esse reflexo nas próximas décadas. A gente também tem um interesse tanto do setor privado quanto do setor governamental de energia renovável. Inclusive, na semana passada, a gente fez um trade lindíssimo no Plug. É uma empresa que se dedica à infraestrutura e recarregar carros elétricos. A gente acabou acompanhando o pronunciamento do presidente e deu para filtrar alguma coisa que ele falou. A gente fez um trade de acho que 30%, não me engano. Vou achar e vou colocar aqui para vocês. Então a gente tem esse prospecto da economia, se a gente chegar no momento inflacionário, de se recuperar muito rápido. E isso, mais uma vez, as empresas americanas têm tido excelente earnings, elas têm tido excelente guidance. Guidance, para mim, hoje em dia, é o que eu mais me preocupo em ler para entender qual é a perspectiva das empresas, dos estoques que a gente pode esperar para o futuro próximo. Outra coisa que é muito importante eu vou colocar o gráfico aqui,
Mas eu já falei isso em outros vídeos, mas existe o índice, a gente chama de Fear Gauge, que mede a volatilidade do mercado, a gente chama que mede o medo do mercado, chama o VIX, VIX. Mas historicamente falando, vocês podem ver esse gráfico, historicamente falando, quando você tem o momento que o VIX está alto, e o VIX ele funciona inversamente proporcional ao sentimento do mercado, ou seja, quando o VIX sobe, quer dizer que o mercado de um modo geral está caindo e vice-versa. Mas quando você tem o VIX, números acima de 30, 35, 40 dólares, a gente está um pouco acima de 30 dólares, se eu não me engano, entre 29 e 30, se eu não me engano, que fechou na sexta-feira, você tem uma oportunidade muito melhor para investimento em longo prazo. De novo, citando Warren Buffett, ele tem essa frase famosa que ele cunhou há anos e ela faz perfeito sentido, que você tem que ser ganancioso quando as pessoas são medrosas e você tem que ser medroso quando as pessoas são altamente gananciosas. Então a gente está no momento que o sentimento do mercado, de um modo geral, é de medo, é de receio. Obviamente que você não sai comprando tudo, porque os estoques não são todos feitos iguais. Eu tenho insistido, eu diria até que eu tenho assim apelado, eu tenho suplicado para as pessoas que eu conheço para considerar esquecer por um período estoques de alta volatilidade, estoques, o que a gente chama de high beta stocks, que são estoques que não foram provados no decorrer do tempo, da performance que eles podem trazer de retorno. Então eu tenho insistido, tenho colocado isso no Discord, tem sido minha filosofia nos últimos anos, em se investir em high quality blue chips para o seu long term portfólio. Se você faz isso, historicamente os dados eles confirmam o que eu estou falando, que a possibilidade de você ter, principalmente no momento como agora, que você tem um bear market no Nasdaq, que você tem o S&P 500, Dow Jones, todos em weakness, todos em momentos assim, de fraqueza, que você tem uma oportunidade gigante em vários estoques que você pode adicionar. Então, na parte de investimento long term, só para ressaltar alguns, a gente adicionou Google recentemente por causa da performance do Google, por causa do guidance para os próximos anos, para as próximas décadas, porque o estoque está no momento. E eu sempre falo que eu gosto, do jeito que eu gosto de fazer investimento, eu não tenho problema nenhum de dividir isso com vocês, eu não cobro por esse tipo de informação, nunca vou cobrar. Eu prefiro escolher a high quality blue chips em momentos de fraqueza, como os major moving averages, os 200, 300, a média móvel, como vocês chamam. É a mesma coisa. Então você pode escolher os estoques que te agradam, obviamente que eu não faço recomendação, eu só falo das coisas que eu gosto de fazer. Mas a gente adiciona o Google no nosso portfólio, no Discord, que a gente divide. Isso é uma coisa que eu quero dizer para vocês, se você tiver interesse de ter acesso à nossa comunidade, mais uma vez, uma comunidade de gente maravilhosa, a gente já tem já mais de 100 pessoas que fazem parte do nosso Discord, recebem os nossos alertas, a gente conversa sobre trade o dia inteiro, a gente bounce back ideas, a gente faz investimentos de longo prazo, a gente fala sobre trades diários, a gente faz day trading options, que é uma coisa relativamente complicada, mas se você entende, de novo, se você consegue filtrar o noise ensurdecedor do que as pessoas falam, você consegue ter ganhos consistentes, e se você acha que não é para você, dá para você fazer. Obviamente que qualquer outra coisa que você faça na vida, tudo leva tempo, tudo é um processo. O que a gente faz em termos de investimento não é um sprint, não é uma corrida de 100 metros rasos, é uma maratona, você tem que evoluir, mas o que a gente tem, esse que eu acho que é o valor maior do Clube do Investimento, que nós somos uma comunidade, a gente se ajuda entre nós, a gente não tem, o ego ficou lá do lado de fora, e outras coisas mais. Mas voltando, então, o Walmart é uma empresa que a gente também, um estoque que a gente também adicionou recentemente, pelas mesmas razões. Eu tenho olhado também o XLF, que é o ETF do setor financeiro que está no 300 Moving Average, eu daria uma olhadinha nesse. A gente adicionou o SPY, SPYV, que é um ETF focado solamente espanhol, solamente. Não vou cortar. Até porque a gente vai ter o Discord agora também, vai ter o Clube do Investimento em espanhol. Clube de Inversión. Se você fala espanhol, conhece alguém que tem interesse também. Tem esse tipo de informação. Na belíssima língua não, Camões é o português. Cervantes. Então a gente vai estar olhando o XLF, porque está no 300 Moving Average. Eu acho que é um bom momento de adicionar. A gente também está olhando, eu estou olhando Johnson & Johnson, não está no ponto ideal para mim ainda, mas a maioria desses que eu estou falando para vocês são todos que pagam dividendo, que é outra coisa importante que te ajuda a counterbalance essa perda que você teria em relação à inflação. Então a gente está falando de XLF, Google, Walmart,
KR, Kruger é outro estoque que eu também tenho uma olhada. Isso em relação a investimentos de long term. Além, a gente adicionou Apple também essa semana, a gente adicionou tanta coisa boa que eu até esqueço a quantidade absurda de coisas que estão em promoção, que são coisas que você não pode deixar a oportunidade de passar. Eu vou colocar algumas delas aqui no vídeo. Em relação a trade, o que a gente tem feito, eu tenho usado essas frases como uma filosofia nossa do Discord ultimamente, que é travel light e green over greed. Ou seja, travel light é a gente acorda todo dia fresh, a gente não fica segurando posições por muito tempo. A gente tenta fazer day trades na maioria das vezes, que te dá a oportunidade de, no final do dia, você terminar o seu trade. Obviamente tem dias bons, dias ruins. A gente não tem ilusão infantilizada que você vai ganhar sempre. Você não precisa ganhar sempre para ganhar dinheiro no mercado, muito pelo contrário. Você precisa de certa consistência e entender a mecânica do trade para você conseguir, num período, você ter retornos bons. Então a gente tem travel light, sempre acorda com um dia novo, nosso dinheiro separado, a quantidade que você acha que você deve investir, você deve trade, a gente faz esse tipo de coisa regularmente. Green over greed nada mais é do que você ser disciplinado o suficiente para tirar o seu lucro, não ficar sendo greedy, não ficar sendo ganancioso e usando essa palavra que não deveria entrar no vocabulário de nenhum trader sério. Não tem such thing, there's no such thing as if ou se, não tem se não existe. A gente simplesmente trade as oportunidades do mercado, a gente tem a nossa margem de lucro que a gente quer sair, e quando a gente alcança essa margem, a gente cai fora. Se o trade continuar subindo, já aí a gente não tem mais poder sobre isso. Mas mesmo assim, a gente tem feito consistentemente trades acima de 100%, 200%, vou botar aqui para vocês, porque são maneiras que você tem de estar gerando income, gerando cash regularmente, se você realmente leva isso a sério. Caiu alguma coisa aí. Esse é o nosso vídeo para hoje, pessoal. Espero que a informação seja boa para vocês, que vocês tenham aproveitado alguma coisa. Se você tem alguma pergunta, se você tem um comentário, o que você acha em relação a essa possibilidade de recessão aqui nos Estados Unidos, aqui na América, por favor, deixe seu comentário, perguntas que você tiver, eu tenho o prazer de responder. Também considere subscribe para o nosso canal, a gente sempre traz esse tipo de informação que eu acho que são válidas. E deixe o seu like para ajudar o nosso canal a crescer. Eu espero ver vocês de novo na próxima.